다 되니야 많은 거 야르책 다니마 주버디 자리도 안디도랴 지 자람균이 신신한게 Hoje é o sexto dia dos ensinamentos e queria oferecer as minhas saudações a todos os mestres e membros da Sangha monástica e amigos espirituais por ouvirem através da internet. Tashidele a todos. Hoje é um dia da independência na Índia. O budismo está conectado com a história da Índia e o budismo teve origem na Índia e desenvolveu-se ao longo da história. E muita da nossa cultura tibetana está também conectada com a cultura indiana. E mesmo quando pensamos na língua tibetana, a língua já existia no Tibete, mas o alfabeto foi desenvolvido a partir do alfabeto indiano, do alfabeto sânscrito. E, portanto, o alfabeto, não só a língua, mas também a cultura tibetana tem muito a ver com a cultura e a língua indiana. E por essa razão, hoje, sendo o Dia da Independência na Índia, quero também oferecer uma saudação auspiciosa aos meus amigos na Índia. No outro dia estava a dar uma explicação e expliquei qualquer coisa que estava um pouco errado. Disse que os três Nyagodara, que a árvore de Bodhi, acho que há uma pequena engano de fontes chinesas e não. Quando fala-se de Nyagararashi, essa árvore que é está-se a falar de uma árvore de banyan que é da mesma, tem o mesmo porte que no Ocidente. E agora gostava de vos mostrar-vos uma imagem dessa árvore banyan. A árvore banyan é uma árvore muito comum e muito bonita, muito comum na Índia. E através do Sudeste Asiático há muitas árvores de banyan. Em inglês é chamada uma árvore banyan. Em chinês. E vemos essas árvores pela Índia e pelo Sudeste Asiático. E essa é uma árvore de banyan. E a forma é como mais ou menos a forma de um chapéu, de um guarda-sol. E esta árvore de banyan não é uma árvore de Bodhi. A árvore de Bodhi é uma árvore diferente. E para continuar com a conversa que estávamos a ter. Voilà, tá 가장 쉬운 바. 다디 가르세 의순 셈비 코란 충중급리야
그러나 상기 로마 마샤 Como disse no outro dia, antes de ser um discípulo do Buda, Maya Kashyapa era conhecido pelo nome de Pipali. De acordo com algumas fontes, portanto, para falar em língua tibetana, é aquele que nasceu do banyan, da árvore de banyan. O seu pai queria que ele se casasse, mas ele não tinha nenhum desejo de se casar, mas como era o desejo dos seus pais e ele não queria recusar porque não seria auspicioso, por isso ele fez uma estátua de uma mulher com ouro, um tipo de ouro do rio Jambo, e disse: se conseguir encontrar alguém tão bonita como esta, então eu caso-me com ela. E como o pai queria que ele se casasse, ele não tinha outra hipótese senão tentar procurar uma mulher assim bonita. E mandou várias pessoas procurarem, os seus discípulos procuraram em várias direções, e para a maior parte dos discípulos não conseguiram encontrar ninguém e voltaram para casa. E só sobraram aqueles que tinham viajado para o oeste, e havia alguma esperança porque eles ainda não tinham voltado. Será que eles encontraram alguma mulher assim bonita ou não? Vou continuar com a história a partir daqui. Quando eles tinham ido para o oeste, foram muitas cidades e vilas, e chegaram à cidade de Kapila. E nessa cidade havia um homem, um chefe de família, cujo nome era seu também Kapila, e era um Brahmin, e era extremamente rico. E tinha uma filha muito bonita, e como ele tinha uma filha tão bonita, era tradição na Índia que uma rapariga bonita era costume chamá-la Bhadra, que significa bonita. E como o seu pai era Kapila, ela era conhecida como Kapila Bhadra. E os discípulos do pai de Papili, eles tinham levado a estátua dourada da tal rapariga bonita que ele tinha feito e que servia de exemplo, e tinham-lhe dado um nome à estátua, porque tinham que fazer um anúncio e por isso tinham que lhe dar um nome. E então chamaram-lhe a deusa das mulheres, a deusa de todas as mulheres. Foi assim o nome que lhe deram na tradução chinesa. Chamam-lhe a deusa dourada. Os nomes podem ser diferentes nas diferentes tradições. E como eles levavam essa estátua, eles foram em direção ao oeste, e quando chegaram lá, chegaram à cidade de Kapila, e aí
Puseram a estátua no centro do mercado, puseram incenso à volta, puseram flores. Começaram a fazer música como ofrenda e depois, em voz alta, disseram: senhoras, se fizerem ofrendas e adorarem esta estátua deusa das mulheres, 5 das suas orações ou desejos vão se realizar. E o primeiro é que pode nascer numa casta elevada, mesmo aquelas que nasceram atualmente numa casta mais inferior poderão, na próxima vida, nascer numa casta superior. A segunda é que vão casar numa casta superior. E a terceira é que depois de terem casado, o vosso marido não vos vai tratar mal, não vos vai tratar com desprezo. E a quarta, que terá filhos. E o quinto é que vão ouvir o que o vosso marido diz e vão aceitar tudo o que ele diz. E, portanto, esses 5 desejos vão se realizar. E naquela altura, todas as mulheres de Kapila se reuniram em volta da estátua e estavam a fazer orações e a fazer ofrendas. E o pai da Kapila Bhadra, na tradução tibetana diz que é a mãe, e na tradução tibetana diz que é o pai, e na tradução chinesa diz que é a mãe, pouco importa. Os pais acharam que eu estava ali, aquela deusa das mulheres, e que quem fosse fazer-lhe ofrendas receberia esses 5 votos, esses 5 desejos. E quando ouviram isso, imediatamente o coração começou a bater mais depressa e disse à filha: tens que ir fazer ofrendas à deusa das mulheres. Mas Bhadra disse: para que é que eu vou fazer ofrendas à deusa das mulheres? E a mãe diz: se rezares a ela, 5 dos teus desejos vão se realizar. Mas Bhadra disse: mas para quê? Eu já nasci numa casta superior. Não preciso de nascer numa casta superior, já nasci, e além disso sou bela e atraente. E também ninguém veio e disse que queria casar comigo, apesar de eu ser tão bonita. Por que é que eu tenho que ir fazer estas orações? Mas a mãe insistia, dizendo que ela tinha que ir. Porque ela tinha a esperança que a filha pudesse casar numa casta superior e ter filhos, e portanto ela continuava a insistir. E bom, para contentar a mãe, ela foi aproximou-se da estátua e levava flores e para fazer ofrendas, e incenso para fazer ofrendas. Enquanto Kapila Bhadra estava a aproximar-se da estátua para fazer ofrendas, uma coisa aconteceu, algo que surpreendeu toda a gente. É que quanto mais ela se aproximava da estátua, mais a estátua mudava de cor. Ao princípio, a estátua era dourada e a Kapila Bhadra era muito bonita.
ela também irradiava uma cor, uma cor dourada, e à medida que ela se aproximava da estátua, a estátua começava a ganhar uma cor mais de ferro, uma cor azulada. É como se a estátua não tivesse não irradiasse nenhuma luz. É claro que eu acho que isto é um pouco exagerado, isto é um exagero. E ela eu acho que o que era é que ela era tão bonita a rapariga era tão bonita que, de certa maneira, a estátua parecia menos extraordinária. Era como se a estátua estivesse a escurecer. Bom, seja como for, quando chegou perto, os discípulos brahmanes pensaram: o que é que aconteceu aqui? Porque é que a estátua está a ficar escura como o ferro? E acharam que isto era um presságio negativo. E perguntaram: mas o que é este? Será que ela fez um feitiço? Ou isto é algo de um pouco magia? E quando olharam um pouco, viram que se calhar era Kapila Bhadra e que a luz vinha dela. Eles perguntaram a Bhadra: de quem és filha? E ela respondeu: eu sou Kapila Bhadra, filha do Brahmin Kapila, respondeu. E eles disseram: esta rapariga é especial, é aquela que nós estamos à procura. Eles então foram à casa do Brahman Kapila e quando chegaram lá, puseram-se à porta e fizeram de conta que estavam a pedir esmolas. Disseram: estamos a pedir esmolas e, por favor, deem-nos alguma coisa. E quando o Brahmin Kapila soube que havia pessoas a pedir esmolas, era costume da família oferecerem esmolas de flores, manteiga, açúcar, uvas e outras. E na Índia o costume era que fossem as raparigas que fossem dar as esmolas. Por isso, nessa altura, nesse momento, Kapila Bhadra levou todas essas esmolas para dar aos jovens brahmanes que estavam a pedir esmolas. E quando foi para lhes dar, eles não queriam as esmolas. E quando eles não aceitaram, o Brahman finalmente veio e perguntou-lhes: o que é que vocês precisam? Vocês pediram esmolas e eu ofereci-vos comida, mas vocês não aceitam? O que é que vocês querem realmente? E eles responderam: nós viemos pedir uma rapariga, não viemos pedir comida. Eles disseram claramente. E o Kapila Bhadra, o Brahman de Kapila, ficou zangado: eu não vou dar a minha filha como esmola. Vocês têm muita audácia. Mas eles responderam: nós não pedimos a rapariga para nós, não estamos a pedir a sua filha para nós. E o Brahman respondeu: o quê? Não compreendo o que é que vocês estão a querer dizer. Então os jovens Brahmanes contaram ao Brahmin sobre a cidade de Magadha. Disseram que no reino de Magadha
que era à volta de Bodh Gaya, havia uma cidade chamada Pipal. Havia uma cidade, não é uma cidade como na altura, mas era como uma aglomeração. Havia a cidade e aí havia um Brahman de uma casta muito elevada, do clã do Mahashala, e o nome dele é Pipali, e ele é muito rico, tem inúmeras riquezas. Ele é tão rico que rivaliza com Vajravana, o deus das riquezas. E eles contaram-lhe como que tinham... estavam a explicar que ele era tão rico que rivalizava com Vajravana. E que disseram que ele tinha um filho chamado Pipali, que era bonito, atraente, muito hábil nos 6 ritos do Brahman, muito erudito nos Vedas, extremamente inteligente. E fizeram um grande elogio e disseram que é realmente um rapaz extraordinário, e é para ele que estamos a pedir a sua filha. E o Brahmin disse: sim, eu já ouvi falar das qualidades deste Brahmin, mas nós vivemos longe. Talvez esta seja a zona onde o Buda nasceu, deve ser mais ou menos nessa zona. E disseram, e portanto o outro Brahmin vivia na zona de Rajgira, e dizia que são 2 locais bastante distantes, e portanto o Brahmin disse: mas nós vivemos longe, organizar o casamento é difícil. Os jovens brahmanes responderam: mas isso não se preocupe, porque o Brahmin Pipal é extremamente rico, e você também é bastante rico, por isso temos cavalos e temos tudo o que é preciso para portanto podemos e tem muitos criados também, não é? Mesmo se viver longe, será ainda melhor, porque assim a conexão será extremamente forte. Porque às vezes quando são muito próximos, às vezes é complicado. Eles disseram todo tipo de coisas para convencer o Brahman Kapila. Então o Kapila deu-lhes tudo o que eles precisavam para tomar banho. Havia um lago ou algo da cidade de Kapila, e eles foram lá e tomaram banho. E enquanto estavam a tomar banho, o Brahman chamou os seus familiares e começou a falar, e falou com eles. Estavam a convencer: ele é um Mahashala, é uma casta realmente superior, ele é rico. Mesmo que ele não quisesse, nós deveríamos realmente tentar que a Bhadra casasse com ele, mas não é preciso sequer propor-lhe isso, porque foi ele que veio ter connosco. E se pudermos organizar um casamento, vai ser bom para nós e para ela. E
Então os pais resolveram dar a rapariga, vestiram-na de branco, recitaram as orações auspiciosas da tradição bramânica e decidiram que ela seria a noiva do filho do Brahman. Então fizeram algum tipo de ritual e os brahmanes calcularam o mês e as estrelas mais auspiciosos para o casamento, qual é o dia com as melhores estrelas, as melhores influências, e chegaram à conclusão que disseram neste dia, neste mês, ela deverá casar-se com É como quando falamos das coincidências auspiciosas. Seja como for, estabeleceram um dia, escolheram um dia e voltaram para a sua cidade. Quando estavam a voltar, as pessoas viram-nos e viram pela forma como eles andavam que eles estavam realmente contentes e pensou que eles deviam ter cumprido a sua missão. E quando chegaram ao Brahmin, junto do Brahmin Pipal, disseram: mestre, deve estar satisfeito. Fizemos exatamente aquilo que nos pediu, encontramos uma rapariga extraordinária. Antes de sairmos, deu-nos uma instrução: não considerem nem casta, nem clã, só têm que ver se ela é bonita ou não. Não precisam de pensar, considerar nem a casta nem o clã. Às vezes, se consideramos apenas o clã, talvez não encontremos ninguém tão bonito. Se encontrarem alguém tão bonita como a estátua, não precisam de se preocupar com... Não precisam de considerar a casta. Só têm que ver se ela é bonita ou não. Mas agora nós encontramos alguém que não só é bonita, mas é também de uma boa casta, de um bom clã e também é rica. E encontramos uma rapariga extraordinária. E eles contaram tudo em detalhe, como é que tinham feito. E também explicaram como já tinham encontrado uma data, uma hora, um dia para o casamento. O Brahmin, quando o Brahman ouviu isto, ficou muito contente e deu-lhes presentes, comida, roupas e vários tipos de joias. Então, o filho do Brahmin, Pipali, ouviu falar da situação e ouviu dizer que havia essa rapariga chamada Kapila Bhadra, que era tão bonita, e achou que era melhor eu ir ver. Ele não queria casar-se. Mas quando ouviu falar dessa rapariga tão bonita,
com- começou a preocupar-se do que é que iria acontecer e achou que era melhor ir ver o que é que se passava, quem era a rapariga. E então disse aos pais que queria ir viajar um pouco, não podia dizer que ia ver, que ia tentar ver a rapariga, mas disse que ia simplesmente viajar. E os pais responderam: bom, tu és o nosso filho único e nós amamos-te muito, então, ok, podes ir viajar, mas tens que voltar antes do casamento. E deram-lhe autorização. E então ele foi à vila de Kapila com outros brahmanes e quando lá chegou, ele disse que até o sítio onde vivia Kapilabhadra, e eles pegaram numa taça de ofrendas ou de esmolas e foram, usaram roupas usadas e fizeram de conta que eram mendigos e foram de uma casa à outra, até que finalmente chegaram à porta da casa da Kapilabhadra. E como já disse, quando alguém vinha pedir esmolas, a tradição na Índia indiana era que eram as raparigas que iam dar as esmolas. E, portanto, foi a Kapilabhadra que veio para lhes dar as esmolas. Quando ele a viu, quando eles a viram, pensaram, deve ser esta a rapariga. Ninguém lhe disse, mas ele viu que ela era tão bonita que só podia ser ela. E disse-lhe: para raparigas tão bonitas como você, não há uma segunda oportunidade. Ele dirigiu-se a Bhadra e disse: para raparigas que são tão bonitas como você, não deve haver uma outra rapariga tão bonita como você no mundo. Deve ser difícil para alguém que é tão bonito como você. Deve ser difícil desistir da ideia ou não pensar no facto de ser assim tão bonita. Mas ela respondeu. Ele diz: a forma como diz isso, será que a sua noiva morreu? O Pipali disse: não, a minha noiva está viva. E Bhadra respondeu: então, mas se é assim, por que é que fala assim comigo? Por que é que me diz que eu... Ele respondeu: a minha noiva está viva, mas eu... Mas ela não deseja, não tem nenhum desejo. Bhadra ficou muito surpreendente e disse: isso é espantoso, isso é realmente bom. Eu também, na verdade, não tenho nenhum desejo de coisas mundanas. E isto era um teste para que eles queriam saber se ela era uma rapariga mundana ou não. E então, ele sentiu-se muito contente. E no caso de se eu fosse o Pipali, disse ele, eu prometeria ficar consigo hoje. Não há maneira de ir contra as ordens dos meus pais.
eu não tenho escolha se não casar, mas prometo não tocar em nenhuma parte do seu corpo com as minhas mãos. E eles fizeram esta promessa um ao outro. Ele só queria praticar o Dharma e não tinha qualquer desejo de se casar. E Kapila Bhadra era exatamente igual. Portanto, eles concordaram e os seus desejos estavam de acordo. E o Pipali voltou para casa. E, por fim, no dia auspicioso, o Brahmin trouxe, o Brahmin, o pai, o Brahmin Pipal, trouxe Bhadra para a cidade para ser uma noiva e prepararam a casa com 2 camas para eles dormirem em 2 camas separadas. Como eles tinham feito 2 camas para o casal, eles falaram um com o outro e Pipali disse a Bhadra: lembre-se do seu juramento. E ela também disse. Ele disse também deve lembrar-se. Cada um encorajou o outro e viveram juntos como, não como um casal, mas como mãe e filha. E os pais perguntavam, estavam curiosos de saber como é que eles estão, como estão a correr, como é que eles estão a entender-se. Perguntaram ao criado e o criado disse: eles vivem como uma mãe e uma filha. E os pais disseram: isso não está a funcionar. Isto é culpa nossa, nós é que fizemos duas camas diferentes. Se nós tivéssemos posto uma só cama, eles foram lá e deixaram só uma cama e uma cadeira. E como havia só uma cama, mas como eles não tinham nenhum desejo um pelo outro, ele disse: Bhadra, você é uma mulher, portanto precisa de dormir mais. Dorme na primeira parte da noite, e de manhã cedo, e eu, à meia da noite, sou eu que me deito. Portanto, só havia uma cama e só uma pessoa podia deitar à vez. E Pipali, enquanto Bhadra dormia, Pipali estava sentado na cadeira ou então caminhando de um lado para o outro. E viveram assim, juntos, desta maneira. Um dia, uma cobra entrou no quarto e ficou enroscada debaixo da cama. E o Pipali viu e pensou: esta cobra venenosa vai fazer alguma coisa má? Mas nessa altura Bhadra estava a dormir. E ele pensou em acordá-la, mas para acordar tinha que lhe tocar. Mas não podia tocar-lhe com a mão, e como o seu braço saía da cama, estava pendurado fora da cama, ele pensou: o que é que eu posso fazer? O que é que seria melhor? Eu não a posso tocar. Se eu não a acordar, a cobra vai mordê-la. E ele
tentou tocá-la com o braço do leque e ele movimentou, abanou. Ele abanou o leque para. Eles usavam-no para afastar os mosquitos, né? E tinha uma pega. E ele tocou a Badra com a pega do leque. E ela acordou de repente. E ele pensou que ela tinha acordado e que a tinha tocado ela pensou que ela tinha tocado e disse: não se esqueça da sua promessa. Mas ele respondeu: não foi nada disso, foi que há uma cobra venenosa debaixo da cama e eu pensei que ela ia morder-te e por isso te toquei com a pega do da pega do leque. Se a cobra, mas ela não ficou contente e disse: se a cobra me for morder, deixa, só que não podes tocar-me com a pega do leque. E ele disse: bom, mas não achas que isso é um pouco extremo? O que diz na tradução tibetana era que essa cobra era uma emanação de chakra que tinha vindo protestar. Se todo o caso o facto é que havia lá uma cobra venenosa e é difícil saber exatamente se ela era a emanação de alguém ou não. Mas as pessoas que vivem juntas, às vezes, sentem, depois de viverem juntas, sentem desejo, mas a questão é que porque é que eles não tinham desejo? Era porque eles tinham vivido como deuses no mundo do Deus Brahma e, portanto, como tinham meditado e passaram muitas eras no nível em que não sentiam desejo, e eles passaram muitas eras nesse estado, não apenas alguns anos, então naturalmente não sentiam desejo. Eles viveram 12 anos na mesma casa e com apenas uma cama. Mesmo durante todo esse tempo, nenhum deles sentiu desejo pelo outro. E esta é a história. E ao fim seja como for, ao fim de bastante tempo, os pais de Pipali morreram, os dois, e Pipali pensou, quando os nossos pais eram vivos, os nossos pais tomaram todas as responsabilidades, mas agora que os nossos pais morreram, precisamos tomar conta da casa. Enquanto os pais eram vivos, portanto, eles disseram: mas agora temos que tomar conta da casa. E ele disse: ok, agora somos nós, portanto, tu tomas conta da casa e eu vou tomar conta do trabalho da quinta. E ele foi tentar supervisionar o trabalho dos campos, mas ele não fazia ideia porque nunca tinha feito. E o pai dele tinha muitos campos. Muitos campos de lavoura.
tinha 999 bois de o rei de Magadá tinha 1000 e por respeito para com ele, e embora tivesse dinheiro para ter também 1000, ele tinha só 999 bois para lavrarem os campos. E ao fazer isso, evidentemente, eles matavam muitos, ao lavrarem, matavam muitos insetos. E os bois também tinham os narizes, tinham um anel no nariz e eram espancados também. E os trabalhadores da quinta tinham o cabelo e a barba comprida, tinham um ar muito cansado. E os pés, tinham os pés e as mãos cheios de calos e estavam tão cobertos de pó que já nem pareciam humanos. E quando ele viu isto, percebeu que era muito difícil, que era um trabalho muito duro. E ele viu que eles também, naquele estado de pobreza em que estavam, também gritavam uns com os outros e batiam por pequenas coisas. E ele perguntou, ele foi ter com eles e perguntou, mas quem são vocês? E eles disseram, nós somos... Ele nunca os tinha visto antes. E foi ter com eles e perguntou-lhes quem eles eram, porque não os reconhecia. E eles disseram... Eles disseram que trabalhavam para o Brahmin Pipali. E ele disse, mas eu nunca vos mandei trabalhar? Sim, mas nós trabalhamos desde o tempo do seu pai e continuamos a fazer o mesmo trabalho. E ele começou a pensar nisso. Se estão aqui a trabalhar desde o tempo do meu pai, tudo bem, mas por que é que estão a brigar uns com os outros? Se vocês fazem estas coisas terríveis, no futuro correm o risco de ter que experimentar os resultados destas ações. Antes disso, ele nunca tinha visto as dificuldades pelas quais as pessoas pobres passavam. Nessa altura tomou consciência das dificuldades das pessoas mais pobres e das dificuldades por que passavam. E isso fez-lo sentir a renúncia e desejo de libertação. E ele percebeu que, embora não fosse ele a cometer essas ações, mas como eles estavam a lavrar e a matar os insetos, por exemplo, em nome dele, e a lutar uns com os outros, era tudo em seu nome. E, portanto, percebeu que indiretamente ele também estava a acumular ações negativas. E disse a Kapilabhadra que e voltou para casa e disse-lhe que estava decidido a praticar na floresta. E Kapilabhadra, por seu lado, que estava a supervisionar as tarefas domésticas, viu que os criados também tinham também gretas nas mãos e nos pés, que usavam
ligaduras, que tinham os cabelos todos despenteados e que por qualquer pequena razão lutavam uns com os outros. E, portanto, no fundo, ambos viram que não fazia sentido viver assim. E isto tudo aconteceu antes do Buda aparecer. Então eles fizeram grandes doações aos praticantes, portanto foi antes do Buda, não, aos praticantes de vias espirituais, deram aos pobres, libertaram os seus servos e trabalhadores e dividiram a riqueza entre os seus parentes. E eles tinham também as roupas e os tecidos mais caros. E ele tirou o pior tecido do armazém, da sua reserva, e fez com ele um traje de monástico, enfim, e para ele e outro para Bhadra, e deram a casa aos parentes e foram-se embora. Então Pipali perguntou a Bhadra: onde é que você quer ir? Ela disse: eu gostaria de praticar o ascetismo contigo. Ele disse: mas isso não está correto. Ele disse: ok, vamos os dois então. Foram juntos, mas a uma certa distância, cada um foi na sua direção para fazer alguma prática. E Kapilabhadra, isto, portanto, é antes do Buda ter aparecido, portanto, havia muitos não budistas. Kapilabhadra foi ter com o professor chamado Purana e seguiu, mas ela teve muitas dificuldades por causa do seu karma anterior, mas no final, quando o Buda apareceu, ela tornou-se um Mahat. A sua história é longa, mas não temos tempo para tudo isso. Não posso contar a história de Kapilabhadra agora. Por isso agora vamos fazer uma pausa de meia hora. Kashyapa foi praticar o Dharma, mas nessa altura não havia, o Buda ainda não tinha começado a ensinar, portanto não havia ensinamentos budistas. E portanto, não está não há nenhum registro de qual foi o mestre que ele seguiu, mas diz que o Kashyapa era 12 anos mais velho do que o Buda e portanto ele foi praticar para a floresta.
o Kashyapa já tinha nascido antes do Buda. E quando o Buda saiu do palácio aos 29 anos e praticou o ascetismo durante 6 anos, mas isso não teve grande efeito sobre ele, não o ajudou a realizar a natureza fundamental. Foi só depois de se banhar no rio Naranjana e depois de a filha de um lavrador lhe ter oferecido as papas de leite, o iogurte, e aceitou, depois de ter aceitado a erva do vendedor de erva, a Brahmana, sentou-se debaixo da árvore de Bodhi e fez aquela promessa que só se levantava dali quando tivesse atingido a iluminação. E aí atingiu a iluminação e depois foi para Varanasi e deu o primeiro ensinamento. Dos seus cinco primeiros discípulos, chamamos-lhe o bom grupo de 5. E foi aí que ele fez girar a roda do Dharma e foi o seu primeiro ensinamento. Depois houve mais grupos de 5 e outros 5 e outros 5. E depois houve 50 jovens da cidade que se tornaram monges, e depois houve um grupo de 60. Depois houve Nanda e Nandabala, as duas raparigas que lhe tinham dado o iogurte. Depois houve Urubilva Kashyapa, os 3 Kashyapas, os 3 irmãos Kashyapas e os seus discípulos. Depois ele foi reunindo estudantes e rapidamente teve 1000 estudantes da sua Sangha. Depois conheceu o rei Bibisara e a sua comitiva e todos eles se tornaram seus discípulos e ele deu-lhe o jardim de bambu Venuvana. Kashyapa só encontrou o Buda um pouco mais tarde. Depois de Shariputra e Madhyayana. Portanto, quando o Buda estava Então o Buda compreendeu que era o momento certo para treinar Kashyapa, então ele foi ao Bahaputraka Stupa em Rasgiri e sentou-se debaixo de uma árvore. E depois, para atrair Kashyapa, ele irradiou uma luz do seu corpo. Esse foi um milagre, para dar uma ideia do que era. O Buda parecia uma montanha de ouro que irradiava luz em todas as direções. O Kashyapa viu a luz e pensou o que é que seria que irradiava essa luz e foi ter com o Buda onde ele estava sentado. E de repente ele veio ver o que é que o Buda estava a fazer
ele viu que o Buda estava sentado. De longe ele viu que ele tinha todas as marcas e sinais não somente ele era muito majestoso e viu que o Buda não somente era muito majestoso, mas era também muito irradiava uma grande paz. A sua irradiava uma luz como se ele fosse uma montanha de sol. E antes de encontrar o Buda, Kashyapa tinha encontrado já muitos mestres, mas ao encontrar o Buda, ele percebeu que hoje conheci o verdadeiro mestre, eu conheci o verdadeiro Arhat, eu conheci o verdadeiro Bhagavan. E quando ele compreendeu isso, ele colocou a cabeça nos pés do Buda e disse: por favor, seja o meu mestre, eu serei o seu discípulo, ou eu serei o seu discípulo. E o Buda disse: se quiser, eu posso ser seu professor, é como quiser. Normalmente nós dizemos que para Kashyapa e foi costuma-se dizer que o Kashyapa foi ter com o Buda e que assim se tornou, pediu para ser discípulo, mas é só quando o Buda aceita que ele realmente se torna seu discípulo. E quando ele aceitou Kashyapa como seu discípulo, as pessoas, mesmo que não saibam nada, as pessoas como você, mesmo que não saibam nada, terão fé e vão dizer que eu sou omnisciente. E embora não sejam Tathagata, há pessoas que poderão fazer-se passar por Tathagatas. Mas no final a única coisa que podem fazer é quebrar a cabeça. Mas não precisa de se preocupar, porque eu não tento enganar ninguém e porque eu sou um Tathagata. É por isso que eu afirmo que sou um Tathagata, e porque realmente eu despertei, posso afirmar que sou um Buda. E Buda deu mais conselhos, instruções deste tipo a Kashyapa. Na altura, o Buda deu alguma orientação a Kashyapa e as primeiras instruções disse: não importa qual é o Dharma virtuoso que houve, tem que o ouvir bem e tem que o ouvir com respeito. E também tem que concentrar, tem que o ouvir com concentração e contemplá-lo bem e ser capaz de o praticar. Esta era a primeira instrução. E a segunda, quando entra na comunidade da Sangha e ao permanecer com o mestre, o Buda, e os seus amigos do Dharma, tem que ter a consciência em um sentido de decência, de dignidade. E a terceira,
tem que ter sempre atenção e estar presente. E seja o que for que esteja a fazer, em qualquer momento que seja, não pode ser distraído e não tem que estar sempre atento e consciente. Não pode estar distraído nem ser descuidado. Estas foram as 3 instruções que ele deu a Kashyapa. E dessa forma, ele inspirou Kashyapa e despertou o seu interesse. E na altura, o Kashyapa viajou com o Buda. O Buda tinha o seu Kashyapa seguiu e quando preparavam um manto religioso, usava o manto mais barato, o tecido mais barato que foi o que Kashyapa fez, como eu já expliquei. Mas esse tecido mais barato, mesmo assim, custava 100.000 moedas de ouro. E os outros todos eram muito mais caros, portanto, ele tinha tirado aquele que era menos valioso. Mas esse tecido estava dobrado e quando o Buda se preparou para sentar, Kashyapa pegou no seu próprio manto e colocou-o como assento e convidou o Buda a sentar-se nele, e dizendo: isso vai permitir acumular um benefício ao mérito por muito tempo. E o Buda aceitou e sentou-se e disse a Kashyapa: este manto é muito macio, é muito bom, é muito agradável, muito macio ao toque. E Kashyapa disse imediatamente: como disse Buda, este manto é realmente macio, por favor, aceite-o. Então o Buda perguntou: o manto do Buda era feito de feito de trapos. Trapos que tinham sido encontrados na estrada, que tinham sido encontrados no lixo e que estavam sujos, e ele fez o seu manto desses trapos. E o Buda perguntou: podes usar este manto feito de trapos? E Kashyapa disse: se o Buda usar o meu manto, eu também posso usar o seu manto feito de trapos. Então fizeram uma troca. O Buda aceitou o manto de Kashyapa e o Buda, com as suas próprias mãos, deu o seu manto de trapos a Kashyapa. Ele deu, portanto, este manto de trapos a Kashyapa. E Kashyapa usou esse manto e ia pedir esmolas todos os dias. E ao fim de 8 dias, depois de ter recebido o manto do Buda e de ir pedir esmolas todos os dias, no 8º dia, no 9º dia, ele atingiu o estado de Arhat e tinha uma elevada realização.
Só 8 ou 9 dias depois de ter feito esta troca de vestes que ele atingiu esse estado de arhat. Essa troca de vestes, quando pensarmos em termos de Kashyapa, é muito especial. Porque não houve nenhum outro discípulo do Buda que teve essa sorte. De ter podido trocar o seu manto pelo manto do Buda. Quando o Buda deu o seu manto feito de trapos, foi uma grande inspiração para que Kashyapa vivesse pelas 12 qualidades do treino. E falando destas qualidades do treino, depois do Buda ter atingido o estado de Buda, ele viu que não havia nenhuma uma vantagem, nem nenhum benefício em viver apenas no ascetismo, que era um grande sofrimento e que era desnecessário, e proibiu a prática de um ascetismo que fosse extremo. Mas havia algumas práticas que não eram muito extremas. E a direção que o Buda deu, a orientação que deu à Sangha, disse que a vida dos monges não devia cair em nenhum dos extremos. Que não devia ser demasiado ascética, mas também não demasiado fácil, e tem que ser capaz de ficar sozinho, de comer pouca comida, ser bastante frugal. Não é como a ideia não é não ter nada que fazer e comer muito. Havia alguns discípulos que não tinham muitas necessidades e que levavam uma vida com poucos desejos, e o Buda elogiou-os. E Mahakashyapa foi muito bom. Mahakashyapa era muito bom em submeter-se às qualidades do treino. E a razão pela qual Mahakashyapa era tão reconhecido era porque ele permaneceu em sítios remotos. A palavra Gompa em tibetano refere-se, quando falamos de um mosteiro, ou chamamos um sítio remoto, um sítio, e estar feliz ou contente em viver num sítio remoto. Ele só vivia de esmolas também. Nunca... Se calhar achei que seria uma boa ideia falar destas 12 qualidades. Quando falamos das qualidades do treino, de Dutta ou do treino, podemos contá-las como 12 ou como 13. Há duas maneiras diferentes de as contar. E foi estas qualidades que em sânscrito se dizem Dutta. O sentido delas é porque a qualidade do treino é de aumentar estas qualidades cada vez mais. Há várias maneiras de as descrever. Eu daqui vou explicá-las a nível dos Yogacara
os níveis de Yogacara, de acordo com um mestre chamado Asanga. Alguns dizem que é escrito por Asanga ou compilado por Asanga, dizem outros, mas seja como for, podemos dizer-los que são o nível do Yogacara. E vou explicar de acordo com este texto chamado Sravaka. Há diferentes secções, e a primeira é em relação aos alimentos. E a primeira é viver de esmolas. Há três em relação à comida. A primeira é viver de esmolas e pode-se dividir em duas. Se quisermos contarem as qualidades em três, então viver de esmolas é dividido em duas. Mas isso significa que quando vamos a uma casa, qualquer que seja a quantidade de comida que recebemos daquela casa, comer apenas a quantidade de comida que se recebe numa casa. Isso é as esmolas permitidas por serem recebidas. É comer as esmolas que se recebe e não pensar, por exemplo, se calhar é melhor ir àquela outra casa porque vou receber mais comida. Esta segunda parte é chamada esmolas recebidas gradualmente. E a segunda da comida é a de uma única refeição e um único assento. Esta é fácil de compreender, significa ter apenas uma refeição por dia e de comer o que quisermos enquanto estamos sentados e depois não comer mais depois de se levantar do assento. E muita gente costumava usar isto, ou praticar, ou respeitar. A terceira é não aceitar mais comida. Comemos a recebida que recebemos e comer aquilo que se recebe para não estragar comida. Essas são as três em termos de comida, e há três em relação aos trajes. Na altura, os monges tinham uma túnica exterior, um interior e uma túnica inferior e não tinham mais nada. Não tinham outra roupa. Não tinham nenhumas outras roupas. E estas são chamadas os três mantos ou os três trajes. Todas elas eram feitas de lã como feltro. Agora fazemos cobertores de feltro, mas não era nada na altura, não era um tecido macio, era algo um pouco áspero. E não aceitavam nenhum outro manto. E esse era o uso do feltro. O terceiro é usar farrapos, levar os trapos descartados ao longo das estradas e assim por diante, desde que não estejam
Mas todos aqueles que não tinham sido entrado em contacto com fezes e urinas, eles usavam esses trapos, lavavam, coziam, tingiam com uma cor apropriada. E isso é o que significa usar farrapos. Há 6 relacionados com o alojamento. Há 6 práticas. A primeira era viver no deserto ou em florestas remotas, longe das cidades e das aldeias. Gompa, a solidão, é viver em sítios desertos e florestas. Às vezes os monges viviam no meio de florestas. E isso era chamado viver nas florestas. Depois viver nas árvores. Em vez de ficar numa casa, era viver sentado debaixo das árvores, porque a árvore servia de proteção. E há também o viver sem telhados, ou viver em lugares que não estejam cobertos por um telhado. Era viver no exterior e não viver dentro de casas. Depois a 4 era viver em sítios que eram cemitérios, onde os cadáveres eram abandonados ou deitados. E era permanecer aí para fazer a prática. Depois existem os assentos. Era um assento baixo, ou pôr um pouco de relva ou um pouco de erva debaixo das árvores, mas sem nenhum sítio para se encostar. Eles não se deitavam, eles permaneciam sempre sentados, eles eram chamados os que estavam sempre sentados. Na tradição Karma Kagyu, quando fazemos o retiro de 3 anos, permanecemos sentados. Nunca nos deitamos. Esta é a prática dos sentados. Depois também há aqueles que se sentam tal como está, ou seja, sentados sobre relva ou folhas, tais como foram espalhadas. Mas não usa nenhum tecido, ou quando arranjamos pela primeira vez, senta-se apenas sobre ela e nunca acrescentamos mais nada. Não trocamos a relva, nem tentamos rearranjá-la. Portanto, permanecer sentado sobre o mesmo assento sem nenhuma. Essa é uma outra prática. Estas são as 12 qualidades do treino. E no tempo, nessa altura, entre os budistas, mas o Buda não gostava quando as pessoas praticavam apenas o ascetismo como os não budistas, mas havia muitos bhikshus que praticavam o ascetismo de acordo com o Dharma, e o Buda gostava dessa forma de praticar. Se pensarmos
nestas qualidades, estas 12 ou 13 qualidades de... é difícil que as pessoas pratiquem as 12 ou 13 qualidades de todas ao mesmo tempo, porque algumas não são compatíveis e não podem ser praticadas ao mesmo tempo. Não quer dizer que todas as pessoas pratiquem estas 12 qualidades todas ao mesmo tempo. Hoje, a razão pela qual eu experimentei estas 12 qualidades em relação à história do Mahakashyapa, eu descrevi-as como elas são descritas nos antigos textos do tempo, nos textos originais do budismo, e isto isto conclui a sessão de hoje, e depois falarei da Ananda e do primeiro concílio. Obrigada.